ok? Hermenêutica bíblica. Aí, como você havia me perguntado, ele já inicia aqui com a definição, ó. O termo hermenêutica vem do grego hermeneutikos, que significa interpretação ou arte de interpretar. O vocábulo grego hermeneutes significa intérprete. Essa palavra deriva-se do nome de Hermes, tá certo? Que era tido como mensageiro divino e intérprete dos deuses, e que também era Deus, em minúsculo, né? Deus da eloquência, que os romanos chamavam Mercúrio. Então houve esse sincretismo entre os gregos e os romanos. Então os deuses gregos figuram também na mitologia romana com outro nome. Então o Hermes de lá é o Mercúrio daqui dos romanos. Tanto que naquela situação em que Paulo e Barnabé estavam pregando, aqueles cidadãos abordam eles, né, e por causa do milagre querem adorá-los, né, como se fossem deidades. E é interessante que chama Barnabé de Júpiter e chama Paulo de Mercúrio. Então Júpiter, porque Barnabé não é o que estava pregando naquele momento. Então o Júpiter é como se fosse um Deus supremo ao qual nós não temos tanto acesso. Então a gente não ouve a comunicação dele direta. Precisa do Mercúrio ou do Hermes na cultura grega, que recebe a mensagem de Júpiter e comunica aos homens. Seria um intercessor, né? Exatamente. Como Paulo aqui estava pregando, Paulo era o Mercúrio para eles. E aí eles foram para adorá-los, só que aí eles rasgam suas vestes e falam, né, nós somos homens como vocês. Paulo, então, é muito inteligente, né? já entende, já quebra ali toda aquela situação. Então, com essa descrição, a gente já entende por que eles aproveitaram o nome de Hermes para a construção de hermenêutica. Então Hermes fazia essa ponte, essa comunicação entre os deuses, que tem uma linguagem, né, típica deles e que é inacessível aos homens. Então o Hermes trazia essa mensagem dos deuses até a profetisa de Delfos, tá certo? Isso aqui é a tradição grega, né? A mitologia grega trazia até a profetisa de Delfos, que entendia a mensagem de Hermes e comunicava ao povo através dos oráculos, né, das profecias, das adivinhações. Então, hermenêutica, ela busca nessa mitologia uma ilustração. É meramente isso aí. Não é que tem uma ligação direta entre vamos utilizar entendimentos da mitologia grega, de forma alguma. É simplesmente uma ilustração acerca da relevância. Exatamente. Principalmente que você vai ver aqui algumas ferramentas de linguagem que são empregadas aí na interpretação bíblica. E, por exemplo, uma que assusta um pouco o pessoal quando a gente fala acerca dela, é a questão do antropopatismo e do antropomorfismo. Então, o antropo, que é o ser humano, antropomorfismo, esse morfe é de forma. Então, o antropomorfismo você pega as suas formas, né, como a constituição humana, e você reflete isso em Deus para que você possa entender acerca de Deus. Ou tentar, pelo menos, né? Alguma coisa, exatamente. Tentar colocar Deus numa linguagem humana. Por isso que a gente diz que os olhos de Deus estão percorrendo toda a terra buscando um justo. Agora veja, o ser humano, como um corpo físico, dentro de um ambiente natural, precisa de olho. Sim. Que seja formado um olho para que ele enxergue. Só que Deus é espírito. Então Deus não precisa de um globo ocular, né? As mãos de Deus estão estendidas, né, para curar. Exatamente. Então nós pegamos a imagem do homem que precisa de uma mão para agir, para interferir em alguma coisa, e nós refletimos esta imagem em Deus, porque se nós tentássemos entender Deus em si mesmo, o que fosse uma ontologia. Ontologia é o estudo da coisa em si mesmo. Tá? Então, vamos estudar este material. Por exemplo, vou estudar esse celular aqui. Então, eu vou desmontar ele aqui tudo, né, os parafusos, os componentes, tudo, e entender o celular. O celular funciona exatamente dessa maneira. Poderia se fazer com o celular, mas não com Deus. Até porque, na verdade, a gente tem, de uma certa forma, a gente limita o poder de Deus para que a gente consiga tentar entender. Isso, exatamente. E aí tanto o antropomorfismo que atribui formas a Deus. Então, os pés de Deus estão, a terra é esse cabelo para os seus pés. A terra é esse cabelo para os seus pés, por exemplo, né? Então Deus tem pé. Então Deus para andar precisa de pé, põe sapatos, chinelos, algo assim. Então, são antropomorfismo. Você pega a sua forma, você reflete ela em Deus para que você possa entender alguma coisa. Até porque também a palavra diz que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, né? Então, a gente verdade. tenta de uma forma colocar Deus como um ser humano. Tem uns que vão tão longe nisso aí, nesse entendimento da imagem e semelhança, que chegam a pensar que Deus tem uma forma humana. Só que aí você pegar Deus e passar para o lado de cá.
E o lado de cá é o lado finito, é o lado limitado. A gente é que tem que entender que nós, em algum aspecto, refletimos Não físico. Deus, exatamente, não físico, espiritual. É uma coisa que eu até falei. Será que Deus é negro, Deus é japonês, Deus é mongol? Até aquele negócio lá de... Aí outra coisa, aproveitando que você falou, é interessante a gente desenvolver isso também. Por quê? Quando Paulo fala da estatura de varão perfeito conforme Cristo, a gente tem que pensar em Cristo humanizado. Sim. Então, Cristo que desceu até nós, tornou o homem perfeito. Pronto, este é o paradigma. É Cristo o homem perfeito. Agora, Deus, na sua essência, não é nem homem nem mulher. Sim. Não Mas tem tudo, sexo. sim, É mas tudo... hierarquia do que a sexo. Sim, sim. Porque a gente tem essa mania de associar diretamente a sexualidade à hierarquia. Mas, na verdade, Poder se a gente for explorar um pouco mais essa questão, veja, na criação foi feito macho e fêmea os fez. Então, na criação original de Deus... exatamente, macho e fêmea os fez. Então, primeiro o rascunho, primeiro Deus fez isso aí nem entra por esse caminho. A esposa do pastor Zé Wellington até brincou com esse conceito aí. Mas veja, macho e fêmea os fez. Num contexto perfeito, na vontade perfeita de Deus, a hierarquia é irrelevante. Porque quando funciona plenamente, se tem uma coisa que funciona de uma forma perfeita, você não precisa nem definir. Eu vou mandar, você vai obedecer. Não, porque está funcionando uma harmonia. Agora, quando entra o pecado, entra uma desarmonia e é necessário que fique muito bem esclarecido as hierarquias, para que haja uma ordem. Então, não é questão de valor intrínseco. Não, porque este é melhor do que aquele. Não, é uma questão de ordem. Alguém tem que liderar. Alguém tem que tomar a frente. O pastor é o que está na frente, mas ele é mais servo do que... Exatamente. Quando Cristo coloca a questão do servo, do líder, e os discípulos estão disputando para ver quem vai ter mais poder, quem vai mandar, e aí estão colocando lá as suas qualidades pessoais. Não, eu vou mandar porque eu falo melhor, porque eu sou mais forte, ou porque eu sou mais esperto. E aí Cristo traz uma criança para o meio deles e fala, quem não se tornar como uma criança não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. E aí Cristo inverte totalmente a lógica, fala, se você quiser ser o maior, sirva. Exatamente, a lógica invertida em relação à liderança do mundo. Quem quer o seu maior, manda. Né? Aqui não, quem quer ser o maior, sirva. Uma vez que você serve e você abençoa a vida das pessoas por meio da sua vida, você está os liderando. Né? Você está de fato representando ali a liderança de Cristo entre aquelas pessoas. Né? Você está sendo de fato como Cristo que pegou a bacia, o pano e lavou o pé dos discípulos. Então, a lógica de Cristo... Lava minha cabeça também, lava tudo. Exatamente, aí Pedro, exagerado como era, primeiro não queria que lavasse, porque ele via com uma postura de humilhação, aquele é serviço de escravo. Mas quando Cristo diz que quem não aceitar não tem parte comigo, aí ele já vai, então quero tomar logo um banho. Ele era todo sanguíneo, 880. Então a gente pega essa questão da hermenêutica e dessa mitologia apenas como uma ilustração. Porque existe nesse conceito do antropomorfismo e também do antropopatismo. Aí antropopatismo são os sentimentos. Então a gente pega nossos sentimentos e também reflete isso em Deus. Então você vê quando em algum momento diz que Deus se lembrou de Noé, por exemplo. Ou seja, ele tinha esquecido, ele tinha distraído com outra coisa e meu Deus, Noé está ali boiando na água, né? Não é que Deus se esqueceu. Não é que Deus perdeu a agenda e o anjo teve que lembrá-lo. Mas sim que chegou o momento em que Deus vai retirar dessa situação e vai colocar em outra. Aí o autor, na sua perspectiva, a perspectiva do autor é muito interessante a gente entender isso. Por quê? Por exemplo, o autor diz, o sol nasce, o sol se põe. Sendo que estudando maior, plano geofísica e tal, a gente entende que existe um movimento de translação da Terra em torno do Sol. Ok. Mas do ponto de vista do observador, é o Sol que se põe. Pode, senhor? Tudo bem? Aqui, ó. Do ponto de vista do observador, é o Sol que se põe. Obrigado. E sem contar também que e não tem nenhum problema com isso, porque... a limitação que ele tinha na época. A limitação, também, né? Exatamente. Ele não tinha todas essas ferramentas. E mesmo hoje, mesmo com essas ferramentas de observação, com telescópios e tudo mais, você aborda um cara especialista na física, especialista aí na astronomia, e ele
Tranquilo, tranquilo. E ele pode dizer também, olha, tá vendo ali, o sol está se pondo. Não é pecado, não é problema. Até hoje usa esse termo de nascer ele vai dizer, olha, tá vendo, a Terra está concluindo o seu eixo rotacional. Não. Meu Deus Até do céu. terminar a frase, você já nem dá uma Já atenção. foi, já perdeu a graça. Então, quer dizer, é simplesmente o ponto de vista do espectador, o ponto de vista do autor. E também nessa questão, Deus se lembrou, ou seja, Deus agiu sobre a minha história, né? Ou seja, Deus interveio e agora vai ter uma mudança, vai ter uma alteração. E aí, na sua perspectiva, na sua ótica, é como se Deus houvesse se lembrado. Então, isso é uma linguagem antropopática. O homem, a partir das suas limitações, refletindo em Deus as suas características para poder trazer Deus para o seu mundo. Porque a gente não consegue entrar no mundo de Deus. É a questão da ilustração do Hermes. O Hermes é que pega a mensagem dos deuses e comunica a profecia de Delfos e ela faz a interpretação. E ela faz os oráculos, tá certo? Mas os homens não têm como entrar no mundo dos deuses e ouvir diretamente e entender. Vivo, né? Exatamente. E compreender a sua linguagem. Então a questão é, o hermeneuta, ele vai fazer uma investigação muito séria das Sagradas Escrituras, através das ferramentas, né, de pesquisa. Ele vai compreender, e aí quando ele faz isso, ele também está fazendo uma viagem, ele também está fazendo uma ponte, né? Porque nós estamos no nosso contexto atual, na sociedade ocidental, né? Estamos aqui neste mundo, da nossa época, a época com toda essa tecnologia, todas essas mudanças sociais, as instituições, né, que hoje estão incluídas na história, e nosso mundo, e aí isso é muito tranquilo para nós afirmarmos, não há qualquer dificuldade nisso, o nosso mundo é muito diferente do mundo dos autores bíblicos. É muito diferente, né? Nós estamos num distanciamento muito grande em relação à sociedade, em relação à tecnologia, em relação às pesquisas na área científica, às informações históricas, às instituições. Então o que acontece? Para o povo em geral, para as pessoas em geral, o contato direto com a Sagrada Escritura, em relação às palavras assim, de uma interpretação mais simples, tudo bem. Os discursos de Cristo, por exemplo, né? Então, qualquer pessoa que tiver contato com a Sagrada Escritura em relação àquilo que é suficiente para a sua salvação, entenderá facilmente. Então, aquilo que é necessário para a salvação dos homens está muito claro, está colocado de uma forma bastante tranquila. Cristo, quando ele abordava, né, os ensinos fundamentais, ele colocava na linguagem acessível. Então, ele colocava em parábolas. Quando Cristo vai falar acerca da mensagem e da comunicação e da forma como as pessoas recebem essa mensagem, ele constrói a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho, parte caiu entre pedregais, espinhos, e outra caiu em boa terra. Isso aí, essa parábola, ela está condensando livros e livros, né, de teologia, e falando a psicologia humana, as possibilidades de pregação da mensagem, vamos dizer assim, homilética, psicologia, como eu já falei, sociologia, diversos aspectos, né, que poderiam ser desenvolvidos e poderiam ser construídos num discurso extraordinariamente longo, grande, entediante, maçante, e Cristo pega todo esse conteúdo e condensa ele numa parábola, né, e com imagens de uma forma tão direta. Agora, a Bíblia Sagrada num todo, existem outros trechos que vão ser bem complicados de se entender. Então, por exemplo, o Apocalipse foi um livro que demorou para entrar no cânon, porque as igrejas, mesmo que elas tinham testemunho de que aqueles documentos eram antigos... Tem medo, né? Muita gente tem medo do Apocalipse. E o entendimento, porque tem muitas figuras assim, de metáforas, muitas alegorias, muita simbologia, muita tipologia. Então, os primeiros cristãos, eles demoraram na sua análise, porque eles não queriam admitir um livro que viesse a ser prejuízo para a igreja. Assim, eles levaram muito tempo analisando, até que ficaram tranquilos em relação ao aspecto canônico, né, em relação ao aspecto canônico do Apocalipse, e então ele passou a figurar no cânon de forma tranquila, mas ele demorou para entrar, por causa da dificuldade. E aí onde entra o hermeneuta.
O hermeneuta vai fazer o quê? O que é que você vai estar adquirindo para poder fazer, colocar em prática? As ferramentas. Você vai adquirir as ferramentas, por meio das quais você faz a investigação, e faz essa investigação e trazendo entendimento, e principalmente você imergindo no mundo do autor, você precisa de contexto histórico, por exemplo. Por que que ele disse isso nessa ocasião? O contexto histórico também vai ajudar você a entender. Por que que isso se deu desta maneira? Aí você vai entender os elementos que estavam presentes ali, e aí você vai ter ferramentas de investigação para poder chegar a essa conclusão, e aí você vai poder trazer um esclarecimento. Olha, foi dito desta maneira por causa de tais elementos. O texto também nos ajuda, né? A baixa crítica, que é a exegese do próprio texto. Então, ó, a palavra, conforme é usada, empregou uma palavra neutra, ou empregou um singular, ou empregou, né, esta forma, ou dos sinônimos foi optado por este. É como o estudo que eu estou fazendo aí, lá na igreja, eu estou postando os vídeos, e um deles falava acerca do início, né, do estudo em Gênesis 1, sobre a criação dos céus e da terra. E quando você aborda Gênesis capítulo 1, versículo 1, depois capítulo 1, versículo 2, você tem lá, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Existem algumas teorias que foram levantadas e que durante muito tempo foram aceitas, chamada teoria da lacuna, que teria existido uma lacuna, um buraco de tempo, tá? Entre Gênesis 1 e 1, criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí diz, olha, isso aqui os céus, o mundo espiritual, né? E a terra antiga, que tinha toda uma população, tinha uns seres que são analisados aí pela ciência, os dinossauros, tal, estão presentes lá naquela terra, tá? E aí pessoas como Dake, por exemplo, e tem outros autores, C. Scofield também partilhava dessa teoria, chamada teoria da lacuna, dizem, olha, houve um evento que Dake chama de dilúvio de Lúcifer, tá? E o dilúvio de Lúcifer pôs fim ao mundo antigo, tá ok? Da Bíblia Dake? Da Bíblia Dake, exatamente. Quando você vê Gênesis 1 e 2, né? E era a terra sem forma e vazia, borru, torru, sem forma e caótica. Vazia e desocupada, uma coisa assim, borru e torru. Ele diz, olha, isso aqui é o estado que ficou depois da queda, do dilúvio de Lúcifer. É o estado que ficou depois da queda. Dilúvio de Lúcifer ele chama, que é a queda de Lúcifer, quando Lúcifer é lançado dos céus. Essa para mim é dilúvio de Lúcifer. Ele gosta de chamar de dilúvio de Lúcifer. E aí, porque o dilúvio de Noé, ele encerrou o mundo dos homens, né? Na época da consciência e tal. Eles dividem dispensações. Que o buraco negro que tem, foi quando ele caiu, né? Tem várias conjunturas. O pessoal vai, aí inclui um monte de coisa, vai, né, jogando um monte de coisa. Então dizem, quando você tem, a partir de Gênesis 1 e 2, é uma recriação, não uma criação original. A criação original foi encerrada lá, né, com a queda de Lúcifer, que ele chama de dilúvio de Lúcifer. E aí ele desenvolve, né, toda essa teorização. E aí nessa lacuna que ele cria, ele pega toda aquela teoria científica evolução naturalista, né, que fala dos dinossauros, da evolução humana e tudo mais. Ele fala, olha, eles estão errados ao não reconhecerem que Deus que é o criador de tudo isso, porque eles dizem que surgiu de si mesmo. Mas no mesmo período de quem? Darwin, esse Dake? É depois, ele é posterior. O darwinismo já estava forte, e aí alguns teólogos começam a teorizar maneiras de absorver a teoria darwinista para não entrar em conflito com a Bíblia. Então o que eles vão fazer? Eles vão dizer, olha, o Darwin só errou ao não reconhecer que Deus é o criador de todas as coisas. Mas na verdade houve sim um processo evolutivo longo, tá? De milhões de anos. E esses milhões de anos podem ser jogados todos dentro dessa lacuna. Então houve o mundo antigo que de fato empregava esses milhões de anos, ele foi colocado um fim nele com essa queda de Lúcifer, e aqui a terra ficou sem forma e vazia, tá certo? Quando então Deus vai fazer a recriação. Então essa é a teoria da lacuna. Agora, um exemplo, o que a exegese pode te auxiliar. Para comprovar a teoria da lacuna, eles precisam muito de submeter a interpretação de Gênesis 1 e 2, e dentre a análise, né, do versículo, ressaltar que está no texto a palavra tornou-se.
tá? Como resultado da queda de Lúcifer. Então ele diz, a terra tornou-se sem forma e vazia. Tornou-se borru e torru, vazia e desocupada. Ok? Então eles precisam que esta palavra seja ressaltada. Olha, aqui está tornou-se, para que seja justificado toda essa teoria. O problema é, o texto original não favorece a interpretação. É a palavra que, inclusive, eu coloquei lá no estudo, a palavra que figura no original é raiá. E raiá não é tornou-se, tá certo? Raiá é estava. Ou era, né? A palavra raiá era, estava. Então, estava não carrega, não favorece o significado de que ela ficou naquele estado em decorrência de um evento anterior. Mas sim, que ela estava daquela forma, daquela maneira. Então eles valorizavam mais a singularidade das palavras do que o próprio contexto do texto inteiro? Eles valorizavam mais a teoria, então eles construíram essa teoria, eles entendiam que ela funciona, e aí para que essa teoria seja justificada pelo texto, eles tentam enxergar no texto coisas que ele não favorece. É você tentar justificar a Bíblia para se adaptar à sua interpretação, e não a sua interpretação ser vinculada à Bíblia. Então tem que partir, você tem que colocar primeiro a Sagrada Escritura, o que ela diz. Essa é a baixa crítica. A baixa crítica é o quê? A exegese. A exegese, você vai observar as palavras, os textos originais, e vai ver qual a interpretação que ela favorece. Então, a partir da palavra nos termos originais, aí você vai consultar um léxico, né? Você vai consultar uma Bíblia aí no original hebraico, um léxico daquelas palavras, e vai ver o que o próprio texto favorece. A partir dessa leitura é que você vai entender que tal teoria está justificada na exegese. Tal teoria pode ser justificada na exegese. É o que infelizmente não aconteceu. E muitas das vezes essa falha decorre do fato de o autor que desenvolveu essa teoria, muitas das vezes ele não tinha bons recursos e ele não observou de uma forma mais eficaz, né? De uma forma mais técnica, o texto original, o texto hebraico. Ele muitas vezes elaborou em cima de uma tradução. E aí uma tradução do latim, ou uma tradução do King James, que é o que o pessoal usava muito. Então, uma tradução, ela está se afastando do original. Então, muitas das vezes, na tradução, ele pode cometer um equívoco. Sim, você traz para o seu idioma, né? Exatamente. Ele pode, na tradução, favorecer a palavra tornou-se. Mas quando você recorre ao original, raiá, que é o que está ali, tornou-se não é a melhor tradução de raiá, e sim estava. E aí, para estava, se a palavra estava é o que consta ali, toda essa teoria não tem como ser justificada, tá certo? Porque para ser justificada, precisa que, uma vez que houve o dilúvio de Lúcifer e a destruição do mundo antigo, a Terra então se tornou sem forma e vazia em decorrência do evento. Isso não está justificado. Mas assim, o que eu quis dizer assim, não é estranho eles tentarem valorizar um texto buscando... Obviamente, para você valorizar uma teoria da Bíblia, vamos dizer assim, ela tem que estar justificada em outros textos. Em outros textos, exatamente. Só que eles estão se baseando mais por palavras. Eles pegam um contexto inteiro. Tipo eles pegam outros textos, só que são textos que não são firmes, são inferências. Na verdade, eu vejo que eles defendiam aquela tese e, na verdade, é mais fácil continuar defendendo do que assumir que está errado. Sabe qual é a sedução? Isso que você falou, né? Desconstruir essa tese. E a grande sedução ela funciona tão bem. Essa é a questão. Então o darwinismo estava forte, estava combatendo, né, a ortodoxia bíblica, os chamados fundamentalistas, né, que diziam que a Bíblia é revelada, é inerrante e é inspirada, né, por Deus, é teopneustos. Então havia um combate muito sério nas academias, muitas faculdades haviam de fato abandonado a teologia ortodoxa, teologia fundamentalista, e adotado uma teologia liberal. Bultmann, exatamente, que entra com a desmitologização da Bíblia e tal. Então, esses caras, o trabalho deles é tentar encontrar, numa ótica fundamentalista, respeitando a Bíblia como autoridade, encontrar uma justificação que englobe também essas implicações. Porque na época, quando surgiu essa teoria da evolução naturalista, ela ganhou tanta força que ela virou um dogma. Então, não, olha, já parte do pressuposto de que isso aqui está certo. A evolução naturalista está certa, isso aconteceu. Então os caras partiam desse pressuposto. Hoje essa teoria naturalista ela não é nem justificada mais. Então você pega o dicionário de cristianismo e ciência,
Você tem lá a teoria da Terra Jovem, você tem outras teorias, né? Criacionismo Fiat, e tem outras escolas também que, de fato, trazem uma contra-argumentação muito forte na própria área da ciência. Então, você tem geneticistas, você tem antropólogos, você tem físicos, você tem arqueólogos que dizem, olha, onde estão as evidências?